Olá, pessoal, começando mais uma aula de ciências do sexto ano, e a gente começa agora no capítulo 6 do módulo 3, falando um pouquinho agora sobre os seres vivos. E logo no início do capítulo tem essa imagem aqui de um animal, né, um ser vivo aí muito diferente do que a gente conhece. Bem, o nome desse ser vivo aqui é tardígrada, e também é conhecido como urso d'água. É um ser vivo microscópico, nós conhecemos aí, muito resistente em determinados ambientes aí, inclusive já foi até encontrado no espaço. Então, tem uma resistência muito grande à sobrevivência. E com isso a gente dá início a esse conteúdo que é falando sobre os seres vivos, como eles são classificados, quais são as características dos seres vivos e como é feito esse estudo sobre eles. Bem, os seres vivos estão relacionados na ciência através do estudo da biologia. Então, a biologia é um grupo de estudos relacionados a esses seres vivos e como eles se relacionam entre si e com o ambiente onde vivem. E a gente tem vários ramos da biologia que estudam grupos específicos dessa biodiversidade, né, da diversidade de vida que nós temos no nosso planeta. O primeiro grupo aí são os botânicos. Botânicos, eles são especializados no estudo de vegetais, as plantas vegetais. Os grupos são classificados em pteridófitas, briófitas, angiospermas e gimnospermas. São tipos de plantas diferentes que foram se habituando às condições do nosso planeta, né? E que hoje tem uma variedade muito grande de seres vivos. Nós temos também a zoologia, que nesse caso estuda os animais do nosso bioma. A botânica estuda as plantas e a zoologia estuda os animais. Nós temos a correlação entre os animais, as plantas e o ambiente, que a gente chama de ecologia, que é a relação que esses seres vivos vão apresentar entre si, tanto as plantas quanto os animais, com o ambiente onde eles vivem, né? Isso inclui aí os fatores abióticos, que são as relações que nós temos com a chuva, o vento, o sol, o calor, o frio, sobre as questões aí relacionadas ao mundo inorgânico, seriam seres não vivos. E temos também a microbiologia, que não deixa de ser importante, pois estuda seres microscópicos, assim como os tardígradas, que são seres muito pequenos que a gente não vê a olho nu, apenas com o uso de um aparelho específico chamado microscópio. Então, nós temos aí, dentro desses grupos, as bactérias, os fungos e outros seres vivos também. Então, primeiramente, o que define um ser vivo? Qual que é a diferença de um ser vivo para um ser não vivo? Nós temos algumas características importantes que devemos ressaltar para dizer que é um ser vivo ou não vivo. Então, a primeira coisa é que os seres vivos eles são constituídos por células. A unidade básica da vida é a célula, é a menor parte de um ser vivo. Então, existem animais, seres vivos, na verdade, que são unicelulares ou pluricelulares. O que quer dizer isso, professor? Unicelular quer dizer formado por uma única célula, assim como nós vemos aqui uma bactéria, um ser aí unicelular, apenas uma célula aí com suas próprias características. E temos também seres ainda maiores, que nós chamamos de pluricelulares. Os seres pluricelulares são formados por um conjunto de células que, por sua vez, vão formar tecidos diferentes, órgãos diferentes, o que a gente não vê presente no ser unicelular, pois o corpo dele é formado por uma única célula. Já o nosso, né, nós, seres pluricelulares, temos um conjunto aí
várias células diferentes que vão formar grupos de tecidos diferentes também. Mas como a nossa unidade básica, a célula, é comum a todos os seres vivos, nós temos ainda que estudar as estruturas dessas células, né? Esse aqui é um exemplo de uma célula animal, e nós vemos aqui algumas partes importantes de uma célula animal. Imaginem agora a laranja, ou mesmo um ovo, como uma célula gigante, né? O ovo, por exemplo, ele é uma célula gigante animal, né? A gente vê a estrutura casca, ela tem ali uma proteção, né, de cálcio para o ser vivo que habita ou vai habitar lá dentro. E logo após a casca, a gente tem uma pelezinha. Essa pelezinha muito fina, nós chamamos de membrana celular. Então, na membrana celular, é uma pele que recobre todo o ovo, né, logo após a casca, e vai guardar em sua parte interna, a gente chama de citoplasma. O citoplasma é uma parte líquida da nossa célula, né? No caso, seria coerente com a clara do ovo, né? Essa parte da clara do ovo, ela é formada por nutrientes, é formada por enzimas, por organelas, que constituem esse total que é a nossa célula. Espalhados no citoplasma, nós temos órgãos, né, pequenos, nesse caso nós chamamos de organelas. São estruturas nas células com funções específicas. A gente vê algumas organelas em volta aqui, né, assinaladas nessa imagem. E todas essas estruturas aqui são organelas. São partes importantes da nossa célula que vão fazer algumas reações químicas que nós chamamos de metabolismo celular. Okay? E a parte mais importante nesse caso seria o núcleo. O núcleo ele é revestido aqui, no caso, com uma membrana também, né? Que é a membrana celular, que é a parte externa, e na parte interna nós temos uma membrana nuclear, chamada de carioteca. Essa membrana, ela vai conter ali dentro o nosso DNA, tá? Que é o nosso material genético. É uma parte, um código, né, genético que nós temos que dar todas as informações sobre o nosso corpo. Então, o tamanho que você vai crescer, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor de pele, né? O nosso sexo, se a gente vai ser o sexo feminino ou masculino, certo? Então, todas essas características estão ali contidas no nosso DNA, dentro desse núcleo. Mas nós temos também células um pouquinho diferentes, né? A célula vegetal, por exemplo, ela tem basicamente uma estrutura semelhante, mas algumas estruturas são um pouco modificadas, porque as plantas são seres vivos completamente diferentes dos animais, né? Os animais eles conseguem se locomover, procurar alimento, buscar água. Se está chovendo, ele consegue sair da chuva, ou ir para a chuva, ou ir para o sol, né? Consegue se locomover no espaço. Já uma planta, ela não tem toda essa mobilidade. Então, para que o excesso de água ou a falta de água no ambiente não perturbe a vida desse ser vivo, ela tem uma parede em volta da célula. Essa parede celular, a partezinha verde que a gente está vendo aqui, ela recobre toda a célula e forma uma barreira para que ela não sofra algum dano caso exista uma falta muito grave de água ou um excesso de água na natureza, né? Já que ela não pode sair, se retirar do lugar que ela está, ela precisa suportar essas condições também. Outras partes que são um pouco diferentes do que a gente viu na célula animal são essas partezinhas em verde aqui.
Nós chamamos essas partes de citoplasma. Desculpa, de plastos aqui. Essas partes destinadas de plastos. Que dentro dessas organelas produzem a substância, um corante chamado clorofila. Esses plastos, quando produzem clorofila, também são chamados de cloroplastos. Eles são os responsáveis por produzir a energia que a planta vai necessitar para o seu crescimento. Ela faz a fotossíntese, né, através da absorção da luz ultravioleta e gás carbônico e transforma essas substâncias em energia para a planta crescer. Nós temos também uma outra estrutura, que é um pouco diferente da estrutura da célula animal, que é o vacúolo. Nós também temos um reservatório de energia, mas ele é muito menor do que o reservatório da planta. Nesse reservatório, a planta vai manter ali toda a produção de energia que ela vai fazer de acordo com a necessidade pelo plástico, pelo cloroplasto, e vai armazenar essa energia no vacúolo. Geralmente, essa energia ela é guardada na forma de amido, que é um produto vegetal. A gente consome amido de milho, por exemplo, que é nada mais nada menos do que uma forma das plantas de armazenar uma quantidade de energia. Caso falte alimento em determinado momento, ela vai ter uma reserva para poder sobreviver por algum tempo. As outras estruturas são muito semelhantes. A planta também vai ter uma membrana celular, também vai apresentar citoplasma, as organelas e também um núcleo contendo todo o seu material genético. Okay? Esses seres vivos aí são bem semelhantes. Os dois vão apresentar carioteca. Diferente da nossa bactéria, que é uma unicelular, e ele vai apresentar uma parede, vai apresentar uma estrutura um pouco diferente das células animais e vegetais. Diferente dessas células, o DNA da bactéria, né, não vai estar contido numa membrana nuclear. O material genético dele vai estar solto no citoplasma, certo? Então, nós temos que a célula de uma bactéria é chamada de procarionte. E uma célula procarionte. Mas o que ela tem de semelhante? Ela tem uma membrana celular, igual à membrana vegetal e animal, tem uma parede celular igual à parede celular, ou semelhante no caso, a parede celular dos vegetais, e o citoplasma também. Ele tem uma quantidade de organelas espalhadas. Né? Então, nós temos aqui três células bem diferentes umas das outras, né? Algumas semelhantes, é claro, mas são células de seres vivos completamente diferentes. Uma bactéria, uma planta e um animal. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos três seres vivos diferentes, as células desses seres vivos, animal, vegetal, uma bactéria. Nós vimos também as estruturas que eles apresentam, que são um pouco diferentes. Desses animais, nós temos animais unicelulares, que são formados por apenas uma célula, uma bactéria, e seres que são formados por mais de uma célula, chamados de pluricelulares. São os animais e os vegetais. Outra forma também que a gente citou aqui, mas não foi verificado, é que nós temos também seres que são autotróficos e heterotróficos. O que são seres autotróficos? Seres autotróficos, eles produzem a sua própria energia, como no caso das plantas. Auto quer dizer eu mesmo. O autotrófico produz o seu próprio alimento. Já os heterotróficos, como os animais, eles precisam se alimentar de outros seres vivos para produzir a sua energia. Nós temos essas diferenças aí, diferenças entre esses seres vivos. Aqui está um microscópio, né, onde nós analisamos essas células. Nós adicionamos um corante
e vemos aí o contraste que dá entre as células e o material sinalizado. Aqui nós vemos uma cultura, no caso de células do sangue, onde as partes rosinhas mais escuras são as hemácias, os glóbulos vermelhos, e essas partes mais destacadas em roxinho são os glóbulos brancos. Seriam as células de defesa do nosso corpo, né? São os anticorpos do nosso organismo. Outras características, como o metabolismo, são características de seres vivos. Todo ser vivo, ele precisa realizar diversas reações químicas para produzir energia, para se locomover, né? A digestão são reações químicas que nós necessitamos para manter nosso organismo funcionando. Então, nós temos aí o metabolismo, reações que quebram a maioria das moléculas maiores, liberando energia em moléculas menores. E outra parte do metabolismo que vai usar as moléculas menores para produzir moléculas maiores, utilizando essa energia. Então, nós vemos aí um processo onde a nossa célula animal vai usar a glicose, que é açúcar, um carboidrato, junto com oxigênio, e nessa reação realizada aqui dentro dessa organela, vai produzir gás carbônico e água e vai liberar uma quantidade de energia. O gás carbônico nós vamos liberar através da respiração e essa energia vai ser utilizada pelos outros órgãos para fazer o nosso corpo funcionar. Okay? E nós temos também aqui uma característica exclusiva de alguns seres vivos. Nós temos os seres vivos aeróbicos e os anaeróbicos. Os seres aeróbicos, eles precisam de ar para fazer essa energia, essa reação metabolismo. Então, a mitocôndria, que é aquela célula que a gente viu ali, utilizando a glicose, essa célula aqui, é uma célula animal e essa célula é necessariamente uma célula que vai precisar de ar para poder fazer a produção de energia, tem que ser aeróbio. Ele vai utilizar esse oxigênio para realizar a quebra da molécula maior e transformar em energia. Já os seres anaeróbicos, eles não precisam necessariamente de gás de oxigênio para que essas reações ocorram. Então, são os seres vivos que vão fazer um tipo de digestão chamada fermentação. Os seres vivos também passam por um ciclo de vida, onde todos os seres vivos precisam nascer de um outro ser vivo, eles crescem, podem se reproduzir em algum momento da sua vida, e após esse momento, eles morrem. E dá início também a um novo ciclo aqui, com o nascimento de um outro ser vivo. E por isso nós chamamos de ciclo. Então, aqui nós vemos diversos ciclos aqui de vários seres vivos, né? O milho, por exemplo, nós temos a semente é plantada, vai germinar, vai gerar indivíduos jovens, e em algum momento vão florescer, essa inflorescência aqui em cima é a parte da flor macho, e nós temos também uma estrutura aqui embaixo, que é a flor fêmea. Vai ser feita a fecundação através da polinização, e o milho vai dar origem mineiro, né? Vai dar origem às espigas, que são as sementes. Logo após isso, as sementes vão ser espalhadas e vão dar origem a outros seres vivos. Enquanto que a planta, que é pela origem, é morrer e finalizar o seu ciclo. Aqui é o caso de um animal, né? A uva, os ovos, os filhotes, a organismo fumar, a tartaruga jovem, a reprodução e, enfim, a morte desse ser vivo. Alguns seres vivos, eles passam por algumas transformações ao longo da sua vida, no caso dos insetos, que tem o seu período aqui
o ovo, a larva, que seria uma lagarta, a fase de pupa, onde vai sofrer uma metamorfose, uma transformação, e na fase adulta, a pupa ela vai sair, formar uma borboleta, e após a reprodução, esse ser vivo vai morrer. Então, nós temos aí o ciclo de diversos seres vivos, animais, insetos e também de plantas. Nós somos suscetíveis à resposta de estímulos do ambiente. É o caso aqui de uma planta que nós conhecemos como formideira, tem o nome científico de Mimosa pudica, e quando nós tocamos nessa planta, ela simplesmente se fecha. Ela tem uma sensibilidade ao toque muito maior que outras plantas não têm. É, está respondendo a um estímulo. Outros seres vivos, como os insetos, são atraídos aí pela luz, justamente porque eles se orientam, né, pela luz da lua para poder encontrar o seu parceiro para reprodução. Então, eles respondem a esse estímulo já uma forma de instinto para poder se reproduzir. E também as bactérias, aí, no caso, que movem-se em direção à maior concentração de composto tradicional como alimento lá, né? Na ausência dele, essas bactérias se movem de maneira aleatória. Eles sempre vão responder aos estímulos do ambiente. Essas são características dos seres vivos. Nós finalizamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a organização desses seres vivos e sobre os sistemas que os compõem. Ok? Nós ensinamos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.